Boa tarde, pessoal. Vamos começar então aqui a live desenhando um dragão no Instagram da Dynamo. E durante essa live também eu vou dar algumas dicas e falar um pouco sobre o meu processo desenhando então criaturas. E eu tô aqui com a minha assistente Amanda, que vai ler as perguntas de vocês e de vez em quando falar algumas coisas também, né, Amanda? Isso. Então vamos começar. Encher um pouco o saco. Exatamente. Primeira parte do desenho, que eu diria que é 50%, na verdade eu já fiz aqui, ó. Que é, eu fiz um rascunho de mais ou menos o que eu quero fazer com esse dragão. Mas realmente a linha de movimento dele, as formas principais, blocagem, essas questões assim. E aí eu vou passar agora pra cá, no papel. Começando então com uma linha de movimento do dragão. Que seria mais ou menos assim. E é sempre bom começar com essas coisas, essas formas mais simples, principalmente quando tá trabalhando num papel grande, por causa que daí daqui a pouco você já tá lá, o desenho quase pronto e você percebe que não vai caber. Então assim, trabalhando bem simples é melhor pra ter essa ideia do tamanho, de como é que vai ser as coisas. Agora que eu tenho essa linha estruturada, eu vou começar então a O Wagner tá perguntando se é dragão cuchulo ou dragão chuchulo. Chuchuco. Esse daqui vai ser um dragão mais primal assim mesmo, mais fera. Até que eu planejo fazer com que ele esteja meio que pulando na direção do observador, que ele vai estar aqui embaixo, eu vou desenhar uma carcaça depois aqui, ele tá alimentando. Como se você tivesse pego o dragão no meio da comida dele, assim. E aí ele tá olhando pra você e pensou, não, agora tu também vai ser meu jantar. Então, como eu falei, aqui tem peitoral, cabeça. Agora eu vou começar a ligar essas formas aqui, trabalhando um pouco mais a blocagem. E começando a trabalhar um pouco também questão de musculatura. É uma coisa bem simples, bem básica mesmo. Tu usa algum tipo de lápis diferente ou é? É um lápis normal aqui, ó. Dá pra ver? Não tô fora de foco. Isso daqui é um 4B que eu tô usando, que ele é bem macio. E ele é bem bom pra esse tipo de papel aqui, que tem uma textura bem singela, delicada. Ele não machuca tanto o papel. Depois eu vou usar um carbono ali, daí eu mostro quando eu mudar. Lógico, tá, Inês. Se tu não consegue treinar um dragão, tu cria o teu dragão. É coisa de outro mundo. Vira a própria Calice. É, exatamente. Agora eu vou começar então a fazer o que eu considero a parte mais importante, que é o rosto da criatura. Normalmente é o que a gente procura quando a gente está olhando para um ser vivo, né? O rosto.
Eu gosto sempre de trabalhar primeiro as orbitais, que seria a parte do crânio, onde estariam os olhos, que é a parte que mais protubera. Tu vê isso bastante, principalmente em predadores. Bom, na verdade, criaturas que não têm muita musculatura na face, né? O dragão, creio que seria... O meu dragão é um desses. E uma coisa que eu gosto de trabalhar bastante nos dragões é deixar o rosto deles bem mais... Bom, eu acabei de falar que eu não gosto muito de musculatura no rosto do dragão, né? Daí agora eu tô trabalhando um monte de linha de expressão. Mas... Desenho é seu, você faz o que quiser. Você não precisa seguir as regras. Eu desenho minhas regras. Mas realmente, quando você tá trabalhando uma criatura assim, mais feroz, mais um predador, assim, é muito legal trabalhar essas pontas no desenho, que nem aqui, ó. As pontas dos olhos e também essas linhas de expressão. Dragão do mal. Menina Helena e suas criaturas dos infernos. Quem é que falou isso aí? O Tainer. Uma leve curiosidade agora. Você sabia que nós nascemos com o olho já do tamanho certo? Nosso olho não cresce mais? Nossa, e é bebezinho com aquele olho. Por isso que os bebês parecem ter olhos maiores. Isso é uma dica. Se tu quer fazer um bicho que é muito grande, normalmente mesmo os animais bem grandes, eles nascem pequenos. Então, se tu quer ter a ideia que essa é uma criatura grande, bem grande assim, que cresceu muito, desenhar os olhos pequenos acaba dando essa impressão, trazendo essa impressão. Que interessante mesmo. E o live do Dínamo também é Educação. Estudo, educação. Quanto mais anguloso, mais perigoso. Vai. É. Tipo isso. Bem espinhoso. Espinhoso. Mandem suas perguntas que eu vou seguir lendo aqui, ou comentários, também aceito. A Helena tá com uma oficina nos cursos de verão. Ou de verão, olha, de inverno. Eu tô igual o outro. Tô adiantada. Os cursos de inverno. Dínamo é cultura, mas que barbaridade. Tchê, ó o tchê aí. A Helena tá com oficina nas oficinas de inverno, ela tá com curso. Quase não sai, né? Tem 2 turmas, um durante a semana e um no sábado. É um dia só. E é esse curso que ela ofertou também de como desenhar seu dragão, só que mais curto, né? Bem mais curto. É um intensivo mesmo. Eu gosto de desenhar dragão bem espinhoso, gente. Gosto de tacar espinho por todo lado. Temos uma pergunta aqui, Helena. Fale. Como se comportam as escamas nas dobras do couro? Vamos trabalhar isso agora, então. Dar uma ideia aqui pra você. Quem é que fez essa pergunta? Carvalho. Então, é o seguinte. Quando tu trabalha uma questão assim que tem várias dobras, assim, muito detalhe, de vez em quando não é bom trabalhar muito as escamas assim bem detalhadas, porque vai deixar muito poluído visualmente. Então, o que eu gosto de fazer, um jeito que eu resolvo isso, é trabalhar, aqui ó, fazer a parte aqui do pescoço. Quando tem essa questão assim da
pele solta, de um couro pesado, assim, caindo, eu gosto de trabalhar as escamas só nas beiradas, sabe? Só pra mostrar que tem a textura da escama e não trabalhar muito na parte que tá esticada. Então, novamente, vamos pegar aqui a parte do rosto que já tá mais definida. Se eu fosse desenhar as escamas aqui, eu trabalharia só essa parte de fora. E essa parte aqui que tá esticada, deixar assim. Porque daí, senão, que nem eu falei, vai deixar muito poluído o desenho. E se tu só der essas ideias das escamas nessa parte de fora, a pessoa vai entender que tem escama por todo o corpo do bicho. Que tu já estava demonstrando, é uma criatura com escamas. Então, pergunta novamente sobre o lápis. É um 4B. É um 4B dessa marca aqui. Mas contanto que seja um lápis macio, né? O importante é só isso. Eu gosto de trabalhar só com lápis macio, assim. Eu não gosto muito de trabalhar com lápis duro pra fazer rascunho. Eu já saio fazendo mesmo o desenho. Tá. Foi o Jerônimo, né, que perguntou sobre o lápis. O Tainê tá perguntando como trabalhar musculatura de dragão, baseando-se em felinos, répteis, outros animais. Olha, depende muito do tipo de dragão que tu quer fazer, né? Nesse caso aqui, esse dragão eu tô usando como exemplo meus estudos de anatomia de tigre que eu fiz. Eu gosto, quando eu tô trabalhando dragões que sejam alados, assim, voadores, eu gosto de trabalhar mais anatomia de felino, que eles são mais esbeltos, eles têm, né, toda aquela musculatura da pata, que ajuda bastante na questão dos pulos. E se for um dragão já mais terrestre, tipo, sei lá, um tarrasque, uma coisa assim, eu já uso mais uma anatomia de crocodilo, de lagarto. Se bem que eu também misturo um pouco, né? Eu não gosto de usar só anatomia de um animal. Então, por exemplo, no rosto, eu gosto bastante de usar, principalmente na mandíbula, a anatomia do crocodilo. Eu acho ela bem legal, porque ele tem uma mordida bem forte, tem um músculo bem forte. Então, eu recomendo, assim, tu olhar nos animais, assim, que tu acha que tem uma anatomia que ficaria legal pro seu dragão. Aqui eu posso mostrar que eu tenho alguns estudos de tigres aqui. Tem mais um. E realmente, eu gosto bastante dessa anatomia felina. Eu acho que tem mais um aqui também. Pra dar essa ideia do bicho forte, né? Principalmente eu gosto bastante da do tigre porque ele já é um caçador sozinho, né? Solitário, já tem essa ideia. Então eu só tô acrescentando escamas pra ele. Tirando os pelinhos e botando escamas. É. O Jerônimo tá perguntando, esse dragão você usou referências? Esse daqui, eu posso dizer que antes de vir pra cá eu dei uma revisada de anatomia, assim, animal mesmo. Mas eu posso dizer que se parecer com algum dragão de algum lugar é que eu provavelmente já devo ter visto. Né? Eu tenho uma memória assim, eu já vi muita coisa assim com dragão. Joguei muito Skyrim, joguei muito Dragon Age, Dragon's Dogma, Dark Souls. Tudo com o nome dragão. Vários assim. Tem dragão no nome, a Helena está lá. É mais ou menos isso. Eu vou trabalhar agora as partes que eu acredito que sejam mais interessantes para vocês, que são o rosto e a asa. Questões corporais eu vou deixar daqui a pouco para uma próxima live, se vocês se interessarem. Vou trabalhar agora então um pouquinho mais nas asas. Para as asas, eu gosto de usar bastante asas de pássaro mesmo e transformar elas em asas de dragão. Eu gosto bastante da anatomia das asas de pássaros. Asa de morcego não é muito usada, assim, porque me lembra bastante asa de morcego. Com certeza, asa de morcego, o pessoal, eles têm, né, bastante uso, mas eu gosto muito mais no movimento da asa de pássaro. Então, o que eu faço? Eu só pego aquele movimento da asa de pássaro e transformo ele. E não é muito difícil não, porque se tu for pesquisar pássaros sem pena, tu vai ver que eles têm toda uma, já até, como é que eu posso explicar?
ele já tem toda uma estrutura que dá pra transformar numa asa de dragão muito legal. Até pra essa asa aqui, quando eu tava construindo o desenho, uma das referências que eu usei foi uma asa de coruja. Ela tem, ó... Agora, nesse momento, tá todo mundo lá pesquisando Pássaros sem penas. Sem penas. Mas os pássaros sem penas têm anatomia muito legal, assim, muito interessante, que o pessoal nem imagina. Principalmente coruja sem pena. Parece um alienígena. Nossa. Quem já viu aquele vídeo dos coruja filhotes sabe. Provavelmente é esse papel, né? Uhum. O papel é esse? Acho que é. É bem parecido. Não, eu acho que esse daqui... Eu não sei. Eu tô vendo que papel é esse que a Helena tá usando, tá, gente? Pra falar pra vocês, mas provavelmente é um canson. Agora eu não sei qual é a gramatura dele, porque ele já tava solto aqui quando ela pegou. Mas é um papel com textura. Eu tenho aqui uma amostra. Não consegue botar contra a luz pra mostrar a textura dele? É, tô colocando, ó. Tem uma textura. Tá aí nele. Pássaros são tão bizarros que antigamente eram dinossauros. É. Por isso que eu gosto mais de usar pássaros como referência pra asa e também até pra pele e tudo mais, por causa que, poxa, dragão é um dinossauro, né? É, se eles existissem. Às vezes eu esqueço que dragão não existe. Eu falo como se existisse. Tipo... Olha, existem teorias de que o mito do dragão surgiu pelas pessoas acharem fósseis de dinossauro. Vê aquela coisa esquisita lá, não sabe o que é, não sabe montar, fica olhando. Poxa, isso aí é um bicho bizarro, né? Ó, isso daqui é uma linha que eu gosto bastante de fazer, que eu não vejo muito as pessoas fazendo. Quando tu tá fazendo um animal assim vindo para a direção do observador e ele tá assim aparecendo a pata traseira, sempre a barriga dele vai ficar por cima da pata traseira, e não o contrário. É o buchinho. É, tipo isso, é o buchinho. Tu vê isso muito quando tu tá olhando, principalmente leões, assim, tu consegue ver claramente, assim, que eles têm essa parte aqui. Que as pessoas estão acostumadas bastante a desenhar humanos, né? E o animal, ele tem toda uma anatomia diferente, uma espinha diferente. Que tipo de dragão é esse? Que tem aqueles tipos, né? Sim. Tu sabe me dizer que tipo seria esse? Eu tô fazendo um dragão mais realmente selvagem, assim. Diria que depois, aqui até quando o desenho for terminado, eu vou fazer uma carcaça de um bisão. Então, um dragão que vive nas Américas, assim, nas montanhas, caça nas planícies. Dá uma apagada nas linhas guias agora. Deixa um pouco mais limpo. Eu sei que meus desenhos são bem sujos. Eu costumo mostrar mais meus desenhos só quando eles estão prontos. Já tá bonitinho, tudo bonitinho. Aí você vê assim, desenho no processo é uma sujeira. Mas se vocês verem a cor do limpa-tipo dela, é uma coisa, né? Tipo, ó, vê se vocês enxergam. O negócio era pra ser cinza. Eu tenho piores, não tô com eles aqui. Sério? Eu tenho um limpa-tipo que eu tenho desde 2012. Imagina. Nossa senhora, é imundícia. O negócio não é mais um limpa-tipo, é um carvão. Ele chega a ser duro. De tanto que eu usei. E a coragem de jogar fora. Porque não joga fora. Ainda Se mais apegou. eu ganhei de presente. Aí fica Ah, se Foi apegou. o meu primeiro limpa-tipo. Ah. Botar no museu um dia. É. Helena famosa vai ter lá o primeiro limpa-tipo. É. Vendendo no eBay. Nossa, é um absurdo. É, guarda, viu? É verdade, vai que um dia precisa.
Será que tu consegue focar mais aqui no rosto? Vamos lá. Se não der, também sem estresse. Vou trabalhar um pouquinho mais aqui. Vamos. Como o meu desenho costuma ser bem sujo, é bom sempre ter um limpa-tipo exatamente para isso, para dar uma limpada. Agora eu vou trabalhar então com aquele lápis que eu falei antes. Esse daqui é um lápis carvão, só que ele é mais duro do que aquele carvão vegetal. Ele realmente é um carvão duro, feito para desenho. Ai, gente, não tá aparecendo. Aqui, acho que apareceu melhor. Uhum. Eu gosto muito desse lápis, ele tem uma cor muito legal. E também uma maciez muito boa. Eu vou trabalhar agora aqui. Mexendo nas linhas. Adicionando mais partes pontudas. Vocês podem ver que eu tô trabalhando bastante a expressão desse dragão. Exatamente porque eu quero que dê aquela ideia, assim, da ferocidade, assim. Por isso que eu tô fazendo as narinas deles bem abertas. Que é pra trazer essa ideia, assim, que esse dragão está muito bravo com você. Ter interrompido o lanchinho dele. Eu gosto de realmente exagerar nas linhas de expressão. Porque eu acho que linha de expressão é uma coisa fantástica. Eu recomendaria, assim, quando você for botar espinhos por todo lado, também é sempre interessante seguir um padrão nesses espinhos por todo lado. No meu caso, eu costumo botar os espinhos em concordância com essas linhas de movimento da pele, do rosto e da musculatura, assim. Nesse caso, eu tô meio que inventando a musculatura, baseado em todos os estudos de musculatura que eu já fiz, assim, de rosto. E criando, então, uma expressão interessante para esse dragãozinho. Que bicho que tu mais gosta de desenhar, Helena? É dragão mesmo ou tem outra coisa assim que tu goste mais? Olha, eu gosto muito de desenhar. Como é que eu posso explicar? É Monstro. um monstro. Eu gosto muito de desenhar bichos assim, meio canino, assim, sabe? Tipo lobisomem, tipo demônios cachorro, assim. Eu acho muito legal as linhas de expressão do lobo, assim, desses. Eu gosto de desenhar. Mandíbula, né? Aquela parte da mandíbula. Aquela questão, eles têm toda uma expressão diferente, né? Nesse caso aqui, esse aqui é um dragão, mas se eu fosse fazer, por exemplo, os dragões orientais, eles têm mais características de mamíferos. Esse caso aqui é um dragão ocidental. Então, se eu fosse fazer um dragão oriental, eu já faria um beiço nele, assim, eu trabalharia mais características de mamífero. Mas realmente, ultimamente eu tenho desenhando bastante dragão, exatamente por causa da oficina, né? Pra estar bem treinado. Mas se vocês forem ver no meu Instagram lá, vocês vão ver que tem bastante desenho de demônio cachorro. Demônio cachorro, eu gosto bastante de desenhar também crânios, esqueletos. Eu acho muito legal, assim, falando das partes pontudas, né? Uhum. Porque eu acho que tem muitos animais que são bonitos por debaixo da pele e ninguém vê, né? Beleza interna. Exatamente. Beleza interna literal. Se vocês forem pesquisar, por exemplo, o esqueleto do rinoceronte é uma coisa muito bizarra. É muito legal. Que nem eu falei antes dos pássaros sem pena. Nossa, tem certos dias assim que eu passo a tarde inteira assim, só pesquisando. Tipo, como é que é esse bicho aqui sem pelo? Como é que é aquele bicho ali? Como
é que é a musculatura daquele bicho. Fico só fazendo isso. Olha o chifrezinho. É. Que bonitinho. Não saiu ainda, né, o vídeo dele. Não, a gente fez um vídeo rápido, com dica rápida da Helena, de como fazer um chifre. Eu só tô terminando de editar e vou publicar em breve, tá? Vamos ver se a gente começa com essas dicas rápidas. Esse é um projeto que estamos tentando fazer, tá? Fazer agora uma dica de gengiva. Gengiva. Eu gosto muito de desenhar dentição de, como eu falei, mamíferos. Eu gosto bastante de desenhar essa dentição de mamífero no meus dragão também, mesmo que eles não sejam mamífero. E os lobos, normalmente, eles costumam ter uma dentição assim, ó. Tem os dois caninos maiores, mais 2 dentinhos pontudos, e aí 4 dentinhos normal. Eu gosto muito dessa dentição. E aí depois eu extrapolo a dentição, não sigo mais ela. Faço só dentinho pontudo. Outra dica aqui também que eu vou dar pra vocês é desenhando o dente da mandíbula inferior nessa perspectiva, assim, não sei se tá aparecendo aí direitinho, aqui. Sim. Essa parte aqui. Que é o seguinte, ó. Quando vai desenhar o dente, os dentes de baixo grandes, eles vão pra fora. Como assim? E os dentes que estão aqui embaixo, eles ficam como se fossem uns quadradinhos. E aí depois você só faz o risquinho assim, ó. E aí dá pra dar mais aquela ideia, assim, do... Você tá vendo os dentes de cima, assim. Nossa, que estranho. Gente, eu nunca pensei que fosse assim. Um queixinho. Como sempre cheio de espinhos. Mandem perguntas, gente. A Helena tá aqui pra conversar um pouco com vocês, Exatamente. dúvidas. Pode ser algo sobre até monstros em geral, não precisa ser dragão também, a pergunta, tá? Anatomia animal também. Anatomia. Coisas do tipo. Não sou professora de anatomia animal daqui, mas eu tenho conhecimento também. Breve. Breve. Tem. Agora eu vou começar a dar um pouquinho de sombreada aqui, para dar uma profundidade maior nas partes que estão em cima.
motivos que eu gosto de usar papel texturizado é exatamente por isso. Não sei se vocês conseguem ver, mas a própria textura do papel dá uma ideia de escama. Então você tem menos trabalho. E ainda fica muito legal o efeito. Não sei se você esteja trabalhando com escamas maiores também. Aí, por exemplo, os dragões orientais, eles costumam ter escamas mais parecidas com as de peixes, né? Principalmente de carpas. E aí tem tem um movimento diferente as escamas. Sombreado dá outra cara pro desenho. É a minha parte favorita, né? Então tá desenhando, tu praticamente adiciona todos os detalhes nessa parte da sombra. Pelo menos o meu processo é assim. Gosto de botar os detalhes nessa parte da sombra.
Gente, cadê minhas perguntas? Eu quero perguntas. Tive que dar uma saída e voltei. Consegue botar? De volta? Aham. Agora eu vou voltar a trabalhar um pouco mais no corpo. Desculpa as tremidas, gente, mas eu tô arrumando aqui. Façam suas perguntas para Helena sobre monstros em geral, anatomia animal, dragões. Ela tá com a oficina aberta de como desenhar seu dragão. Não treinamos dragões aqui. Você pode criar. O seu desenho de dragão. Você pode criar. Se vocês quiserem também, dá pra sugerir o que eu posso desenhar na próxima live também. Claro, vai fazer sim. Fiquem à vontade. Pra mandar sugestões. Adoro sugestões. Vamos xeretar nas coisas da Helena, ver o que tem aqui de bom. Minha gente, o que é isso? É uma arma, Helena. Isso daí é meu apontador de lápis. Ah não, gente, pelo amor de Deus. Deixa eu mostrar pra vocês o apontador de lápis da Helena. Lá vai, preparado psicologicamente. Sabe abrir? Não, tô até com medo. É uma faquinha. Bem simples. Eu não acredito que tu usa isso pra Vocês apontar. conseguem ver até que eu já apontei bastante lápis com ela, que ela tá toda suja. Olha, Roubei ela do meu marido. isso não é uma arma, é um apontador de lápis. Bem delicado, bem sutil. Né? Sinceramente, eu prefiro muito mais apontar o lápis com a faca, com o estilete, do que com o apontador, que tu consegue... Então eu vou fazer isso agora aqui, vou mostrar pra vocês. Ao vivo. Ai, minha Nossa Senhora. Dá pra ver? Tá Dá, no frame? dá. Então, Não mexam com essa menina. Porque quando tu aponta o lápis assim, tu tem o controle do jeito que tu tá apontando ele, tu consegue até manipular melhor a ponta dele também, daqui a pouco deixar mais achatado, deixar mais comprido. E tu também gasta menos grafite ou carvão nesse caso. Quando tu aponta com a faca. Olha só, ficou uma pontinha. Deveria ter mostrado antes também, né? Mas... Não, deu pra ver, sim. é a faquinha. Medo. É o meu apontador de lápis. Deixa eu brincar. Esse aqui. Eu não sei se vocês assistiram a live da semana passada com o Matias. E eu mostrei o paninho do Matias. Meu paninho é mais cuidado. O paninho da Helena é mais bonitinho, ó. Esse paninho eu tenho faz bastante tempo. Desde que eu era criança. Ó, paninho rosinha, mais fofinho, menos sujo. Do Matias já não dava nem pra ver mais o tecido. Paninho da Helena. Ai, que legal. Isso daí é o meu faz textura. Qual faz textura da Helena? É o quê? Uma esponja? Isso daí é um material realmente de artista. Tu encontra isso em loja de artesanato, na seção de pincel. E é um pincel pra fazer textura, realmente. Oh, que legal. Não funciona com a esponja de casa? Tipo, pegar uma esponja. Eu não sei, mas eu gosto bastante dessa daqui. Vocês podem ver até que ela está um pouco autotexturizada também, com os cortezinhos. Autotexturizada, gente. Tá usado. Tá usado. Mas eu realmente gosto bastante dessa esponjinha aí. Xeretando as coisas da Helena. O que é isso?
Isso daí é um lápis dermatográfico. Deixa eu mostrar. Muito bom para fazer áreas pretas. Também para quando tu quer fazer um desenho rápido, assim, tá com preguiça de levar uma faca para apontar. Com preguiça de levar uma faca pra apontar. Ele é diferentinho. Se tu quiser deixar a ponta dele maior, tu só desenrola. Precisa destruir teu lápis. Vamos mostrar aqui. A única coisa ruim é de vez em quando acontece isso. Mas dá pra ver aqui, né, como é que funciona. Tu só desenrola o papel e aí a ponta fica maior. Não precisa apontar ele. Isso aqui é um lápis de laboratório mesmo, até. Esse não sei se é um grafite ou o que é, que tem nessa ponta aqui. É um bagulho muito resistente, que aguenta muitos graus de temperatura. Isso aqui serve pra marcar vidro em laboratório. Que legal. E ele é bem legal de desenhar. O que mais? Que fofo. Deixa eu mostrar pra vocês o pincel. A Helena, ela desenha monstros, faz coisas assim, maquiavélicas. Aí vem aqui pro estúdio e traz esse pincel fofo. Olha que coisa linda. É engraçado que a maioria das coisas fofas que eu tenho é tudo meu esposo que me deu. É? Teu marido tenta, Helena. Ele tenta. Ele tenta. Olha só que coisa fofinha esse pincel. Deixa eu mostrar esse aqui que sujou, mas tudo bem. Tá vazado de tinta azul, mas normal. Minhas aquarelas. As aquarelas, Helena. Que coisa mais fofa. Eu gosto bastante de usar esses tons de cor aqui, roxo e azuis, e os vermelhos até o bordô. Não vou dizer que é rosa, que não é rosa, gente. Isso aqui é bordô. É diferente. Pra mim é magenta. Não sei se vocês lembram, mas eu lembro muito sempre quando eu falo desse bordô, tem uma história da Turma da Mônica que o Cebolinha, ele ganha um cachecol bordô. E aí todo mundo fica dizendo, você tá usando cachecol rosa. E aí ele fica dizendo, não é rosa, é bordô. Por isso que eu sempre falo, eu sempre lembro dessa história. Bordô. Bordô. Porque quando eu era criança, aquela história da Turma da Mônica, eu também não gostava de rosa. Daí eu falava, olha só, essa cor aqui é legal. E ela não é rosa, ela é bordô. É diferente. Quando foi que tu fez teu primeiro monstro? Tu lembra disso? Foi quando eu era pequena, que eu assistia muito Scooby-Doo. Aí eu fazia os meus monstros. Os monstros. Verdade. O Scooby-Doo ia lá, a turma. Exatamente, foi assim que eu comecei. Ai, que Aí legal. eu sempre fazia uns monstros assustadores. Aí minha mãe dizia, não, mas olha aqui. Eu lembro muito de um dia que minha mãe desenhou... Minha mãe disse assim, eu vou desenhar um monstro contigo hoje. Eu fiquei muito feliz, tipo, nossa, minha mãe vai desenhar um monstro. Aí ela desenhou uma arvorezinha assim com um sorriso. Ela disse, olha, isso aqui é o amigo da natureza. Daí eu falei, mamãe, isso aí não é um monstro, ele é legal, ele é feliz. Ele é amiguinho. Ele é amiguinho. Eu tenho que postar ainda algum dia no meu Instagram. Eu tenho um trabalho do livro que eu fiz quando eu tava lá na segunda série. Que era pra gente ler um livro e aí depois fazer como se fosse uma continuação do livro, né? Aí eu, criancinha, eu li lá, nem lembro como é que é o nome mais do livro, mas era uma daquelas séries, assim, de terror pra criança, sabe? E aí era, tipo, uma historiazinha de terror, assim, né? E aí tinha uma turma que resolvia mistério de criança, assim, sabe? Bem aquela coisa bem clássica, bem clichê. E aí, a continuação que eu fiz da história é que tinha é um negócio muito gráfico. Eu desenhei assim, sabe? Tinha um lobisomem e o lobisomem saiu decapitando e esquartejando todo mundo, assim.
que coisa saudável. E aí tem um desenho do lobisomem assim, segurando a mão de uma pessoa assim em cima de um lugarzinho assim. Isso daí na segunda série. Nossa! Não sei como é que me botaram no psicólogo lá naquela época. Que saudável. Mas não se preocupem, porque no final, quando eles mataram o lobisomem voltou ao normal e todo mundo voltou à vida. História de criança. Que bom, todo mundo ressuscita, ninguém morre de verdade. É. Quase DC Marvel, né? Ninguém morre. É, mais ou menos isso. Eu tenho vários desenhos de monstrinhos que eu fiz pela minha vida. Ó, aqui, ó, mais uma dica. Vocês podem ver que, como a asa é uma membrana, é fina, eu fiz uma ideia de continuação, assim, bem de leve, da cauda do dragão aqui, ó. E aí isso... Ah, entendi. Ali. Uhum. Tá. E aqui também um pouco do corpo dele também, pra dar a ideia, assim, que isso aqui é uma membrana. Mas isso vai ainda apagar mais um pouco ali ou vai ficar Sim, assim? sim. Na verdade, eu vou escurecer o resto. Entendi. Tá. Em camadas sempre. Nossa, eu ia fazer isso aí e ia destruir tudo. Nunca ia fazer tão fofinho assim, tão direitinho. É que nem eu falei aqui, eu tô usando como referência pássaro sem pena, pássaro depenado. Que eles têm uma ideia assim das penas principais das asas deles. Eu acho isso bem legal pra fazer asa. Eu não gosto de fazer aquela coisa da asinha de morcego. Eu acho que a asa assim cheia de membrana, cheia de pedaço é mais legal. Dragões. Eu diria que o meu design assim de dragão preferido provavelmente seria ou os dragões do Dark Souls ou o dragão daquele outro jogo que eu mencionei também, que é o Dragon's Dogma. Que eles são uns designs bem diferentes, não são aquele dragãozinho normalzinho assim. Principalmente um dos chefões do Dark Souls, que é o dragão que... Não vou dar spoiler. Pra quem não jogou ainda esse jogo de não sei quantos anos atrás, né? Mas tem um dragão que ele não tem escamas, que ele é bem legal. Sem escamas. O nome dele é até isso. É Seth, o sem escamas. Mas a textura seria tipo de cobra? Tipo... Não, ele tem como se fosse um gato pelado, sabe? Não tem escama. Eu acho muito legal. E o pior é que todos os dragões do Dark Souls, se tu cortar o rabo dele, tu ganha uma arma. Esse daí foi o único que eu não consegui. Eu fiquei correndo atrás do rabo do bicho e o bicho correndo atrás de mim. E aí eu fiquei lá correndo lá com a minha arminha, que eu tava jogando com
uma construção de personagem que era muito pesado, eu não tinha velocidade suficiente pra alcançar o rabo dele. Eu fiquei muito chateada, que eu bati um monte de vezes e eu matei ele. Eu matei ele só batendo no rabo e o rabo dele não foi cortado. Saía. É. Em compensação, os outros foi bem fácil. Principalmente aquele da ponte lá, que você fica com arquinho e flecha lá embaixo da ponte, assim, só atirando no rabo dele. A Amanda não tá entendendo nada do que eu tô falando. Não, no jogo. Os joguinhos. Os joguinhos. Mas eu imagino. É. Olha, gente, eu não tô explicando tanto a questão de anatomia aqui, de asa e de corpo, porque isso daqui realmente é uma coisa bem mais complexa que não ficaria a live stream inteira falando só de musculatura corporal. Mas se vocês tiverem interesse, isso é uma coisa que a gente pode fazer daqui a pouco na live stream, assim, focado mais no corpo. Sim, pode ser. Assim, ou até vocês podem escrever no curso e ter uma aula assim, direta, só sobre isso. Quem tá desenhando aqui é a Helena. Ela é professora do estúdio do Dínamo. Tem uma oficina aberta dela de como desenhar seu dragão. E ela é especialista, na verdade, em monstros em geral, né? Eu não sei se depois você vai botar o meu Instagram ali, vai linkar ele. Sim, a gente pode colocar. No meu Instagram tem vários monstros pra vocês verem. Deixa eu colocar ali no Instagram. Aqui. Eu gosto de desenhar monstros, bichos em geral. Esse dragão aqui também eu tô fazendo mais apressadinho, né? O tempo da live é curtinho, mas se vocês quiserem ver outros dragões que eu fiz também, eu tô fazendo agora mais só dragão no meu Instagram, exatamente por causa da oficina. E aí vocês podem ver mais dragões. Dragões! Daqui a pouco a gente vai finalizar esse ao vivo aqui, mas vocês ainda podem mandar suas perguntas, ainda dá tempo. E quando ela terminar o desenho 100%, a gente publica, tá? E tudo começou com vários traços. Eu gosto, assim, quando tá mostrando o desenho, sempre começar desde o início, porque, como eu falei, o meu desenho no meio, no intermediário, ele é uma bagunça. Tu não entende nada. Pior que isso, só os meus layouts. Sim. Aqui, ó. Jesus amado, o que é isso? Essa daqui foi a ideia básica que eu trouxe pra cá. Mas que nem eu falei, eu desenhei antes o que eu queria fazer com esse dragão. Eu brinquei bastante com outras poses também, exatamente pra saber como é que eu ia trabalhar isso. Pra quando eu viesse aqui eu já soubesse. Porque na verdade, muitas das dificuldades que tem no desenho é porque a parte que mais demora no desenho são as decisões. O que tu vai fazer? E por isso que é importante sempre fazer esse desenho pequeno, né? Ali no esboço. Porque daí tu faz todas as decisões ali no pequenininho. Então quando tu passa pro grande, tu não precisa ficar apagando, desenhando de novo. Ah, não, eu não quero que a asa seja aqui, quero que ela venha pra cá. Não, tu já viu ali no desenho que a asa fica legal vindo pra cá. Então eu vou fazer pra cá. E assim vai. E tu acaba economizando muito tempo, então, fazendo esse rascunho pequeno. E basicamente projetando, né, o desenho.
Tá mais uns espinhos aqui. Espinhos, espinhos. Eu vou ter que apontar meu lápis de novo daqui a pouco. Muitos desses desenhos são commissions, então em relação à possibilidade de sortear é meio complicado, tá? Porque já são desenhos pagos, né? Que as pessoas encomendaram. Mas se vocês quiserem encomendar desenho pra Helena, ela abre lista de commission, né? Regularmente. Com certeza. Aí é só entrar em contato com ela no Instagram ou até pelo Instagram do estúdio, eu passo o contato pra ela, não tem problema nenhum, tá? Tu vai deixar eu destruir? Igual o Matias? Aqui, ó, tu pode fazer bem. Aqui, ó. Deixa eu fazer ali. Onde a Helena deixou eu fazer? Aqui, ó, pode fazer uma sombra aí. Aonde? Eu confio na tua habilidade, Amanda. De fazer sombras? Você é casada com artista, Amanda. Não adianta não. Não adianta não. Não é por osmose. Não sei não, hein? Aí, ó. Aquele desenho que tu fez no quadro ali antes, explicando. Escandaloso, gente. Se vocês vissem eu explicando como é que eu quero um layout. É Olha complicado. Só. Deixa eu ver, o que mais? Onde é que eu destruo mais? Não, pelo menos eu tenho um traço leve, Helena. Não vai destruir tanto que eu desenho. Com a tinta Que é emoção, difícil, né? Que emoção, gente! Eu quero toda live destruir um desenho. Ai, que horror. Se tu falar desse jeito, eu não sei se os artistas vão deixar. Tá bom. Vou me comportar. Não falarei mais isso. Tu diz cooperar. Ah, tá bom. Cooperar. Palavra mais bonita. Tá. Posso cooperar com o seu desenho, Helena? Eu não preciso assinar. Trabalhar aqui agora um pouquinho só com borrões. Dedos. Eu não gosto de trabalhar tudo com borrões, né? Mas principalmente essas partes assim que estão mais longe da vista do espectador, eu gosto de dar uma borradinha assim, pra dar mais aquela ideia de fora de foco. Na verdade, o que tá em foco é isso aqui, ó, a cabeça do bicho vindo te pegar. Bicho pegando. Tu viu, Luciana, eu desenhando? Que emoção. Oh, mas rapaz. Toda live vamos descobrir o que a Amanda irá destruir. Não, cooperar. Palavra mais bonita. Cooperar. Toda live descobriremos no que a Amanda irá cooperar. Olha só que emoção. E aqui, ó, fazer uma coisa que tem um canal no YouTube que eu gosto bastante de assistir, que é um ex-animador da Disney. Aaron Blaze é o nome do cara. Ele chama isso aqui de desenhar com a borracha. É quando tu faz um bagulho bem borradão assim. E aí depois tu adiciona a luz com a borracha por cima.